Sábado, dia 25 de setembro de 2021, 11 horas da manhã em Brasília. É isso aí, está começando o seu programa semanal de informação, cultura e entretenimento. Olha, pontualmente, meu convidado já está aqui, a gente combinou de entrar na cabeça do compasso. Então, sem mais delongas, chama-se juntar a mim, Camilo Bevilacqua, enquanto... Deixa eu ver uma coisa aqui, Camilo. Tá acontecendo alguma coisa aqui. Hum, eu não tô conseguindo te enxergar aqui, Camilo. Você consegue se convidar para participar, Camilo? Porque, ó, agora foi. Beleza. Rapaz, suei frio aqui, hein? Pô, Tá, cara, tá de lado aí, Camilo. tô de Vira aí, lado ó. Tá. assim. Ah, beleza, Cara, isso. aí vou ter que segurar na mão, porque eu não tenho o meu. Eu fiz um. Você não imagina, cara, eu fiz um tripé. Eu vou te mostrar aqui, não sei se você vai ver. Olha aqui. Eu fiz um tripé de De cabide. arame? De cabide. Cabide. Ele só entra na vertical. É só 16 por 9, entendeu? Não é na horizontal, na horizontal. Na horizontal, é só 16 por 9, então pronto. Pô, cara, Pois é. que prazer estar aqui falando contigo. Há quanto Pô, prazer tempo, meu, cara? cara. Pois é. Pô, depois da tua ida lá para o Canadá. Não, Estados Unidos, Estados Unidos. É Ah, é Estados quase Unidos? Canadá. Ah, lá na É divisa, né? pertinho. É. Pô, e daí, cara? Como é que foi lá? Foi bem? Tranquilo? Estamos aqui ainda. Não voltamos, não. Ah, cara, achei que vocês estiveram. É, Ah, a que maravilha, cara. gente É está aqui ainda, maravilha. né? É No por isso meio do que, mato, praticamente. por isso que você tá com essa cara de nórdico aí, todo vermelhinho e Ah, tal. é, né? De viking. De Viking aí. Rapaz, eu vi teu nome escrito de várias maneiras na internet, por isso que eu te perguntei se estava Ah, certo aquele Bevilacqua, porque tem gente que escreve com acento, sem acento, não tem acento. sem C, com C. É, geralmente, porque tem uma história, o meu sobrenome, cara, que é o seguinte: o meu sobrenome, na realidade, quando eu fui registrado, era Bevilacqua, sem o C. Mas aí, Hum, como eu fui fazer a cidadania italiana, eu tinha que fazer todos os papéis, né? Você tem que fazer todos os papéis para você saber o seu avô, aquelas histórias todas. Aí, mandei lá para os caras na Itália para fazer uma pesquisa sobre o meu avô, pai do meu pai, e descobriram o seguinte: o meu avô, quando chegou no Brasil, ele chegou lá na imigração e perguntaram: qual é o seu nome? Ah, meu nome é Crispim Bevilacqua. Escreveram lá, entendeu? aham. Crispim Bevilacqua. Mas, cara, o nome dele, na realidade, é Giovanni Maria Crispino Bevilacqua. Nossa Não, Senhora. e com o C, entendeu? Então, o que eu tive que fazer? Eu, Aham. eu tive que mudar todos os documentos, desde o nascimento, quer dizer, o certidão de nascimento deles me mandaram. Eu tive que mudar o casamento, o óbito, o casamento do meu pai, casamento o meu. Então, aí passou a ter o C,
entendeu? Antes não era. Que loucura. Mas eles abrasileiraram também, né? Aqui, né? Ou não? Quando ele falou assim, eles deram uma brasileirada na Não, escrita, cara, né? imagina, cara, isso foi em 1910, 1908, sei lá, Aham. no começo do século XIX, 20, entendeu? E aí o que aconteceu? Eles não sabiam falar, cara. Entendeu? Imagina você chega aqui na imigração com 350 italianos perdidos, sem saber o que fazer da vida. O cara pergunta o seu nome, ele fala qualquer coisa. Crispim, vai ver que o apelido dele lá na Itália era Crispim, Sim, entendeu? claro, Crispim, Bevilacqua, claro. e virou Crispim em todos os documentos, cara. Então, Porque na família da Lara, a minha ah, mulher, né? O bisavô dela, eu acho, sei lá quem é que deu origem ao passaporte. Ele era Luigi, daí ele chegou no Brasil, falou: Meu nome é Luigi Pozobon. Daí eles falaram assim: Não, Luigi aqui no Brasil é Luiz. Daí botaram Luiz, pronto, entendeu? é. E daí, pra contar a história que o Luigi era o Luiz, teve que fazer um monte de coisa também. Dessas coisas tem muita história, é porque tem uma amiga minha também, tá, faleceu ela já. O nome dela era Soili, Soili, é alemã. O pai dela é alemão. Mas aí na, 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 na realidade eles queriam que o nome dela fosse Sueli. E aí ele chegou no cartório e falou, esse é o nome da filha, é Joile. O nome dela é Joila. Escreveram lá com coisa qualquer. Mas enfim, essas coisas de certidão, de nome, né? Maravilhoso. E daí com esse teu avô, quem foi parar em Gaurama? Não, o negócio. Não, cara, a família é imensa, entendeu? Então, isso que eu tava vendo. Porque hoje Gaurama tem 5 mil habitantes, 5 mil e poucos habitantes. Exatamente. Quando eu nasci, devia Então, ter uns. quando você era criança, era só Bevilacqua que tinha lá, praticamente, ou não? Não, o negócio é o seguinte: a zona de Gaurama lá é norte do estado. Ela fica a 20 quilômetros do Rio Uruguai, divisa com Santa Catarina. A cidade mais próxima é Chapecó. Logo depois você atravessa o Rio Uruguai, é Chapecó. De Gaurama a Chapecó tem 140 quilômetros, é bem pertinho. Acontece o seguinte, a família é muito grande, cara. Quando eles vieram para cá, eles eram muitos irmãos, entendeu? Então eles vieram no navio e foram ficando. Pô, tem o Clóvis Bevilacqua, sabe quem é Clóvis Bevilacqua, né? Sim, sim. Sim, o que fez o Código Civil em Sim, sim, 1949. sim. Ele ficou no Ceará, cara. Entendeu? Ah, sim. Entendeu? Aí veio outros ficaram no Espírito Santo, outros ficaram no Rio de O Janeiro. navio foi, o navio foi despejando É, Bevilacqua pela costa. ficaram em São Paulo e uma parte foi para o Rio Grande do Sul. E eles foram para o Rio Grande do Sul, eles ficaram naquela zona de Bento Gonçalves, Veranópolis, porque meu avô, ele cultivava uva, fazia vinho na Itália, entendeu? Aliás, Hum, aliás, eu fui conhecer a cidade onde ele nasceu na Itália, a coisa mais linda do mundo, bicho. é, é. Qual é a cidade? Chama San Giovanni Ilarioni. Fica a 150 quilômetros de Veneza. Uau. Não, no pé dos Alpes, assim, sabe? Aquelas cidades que tem aquele riozinho que vem dos Alpes, que passa no meio da cidade. Aí morro, é tipo Bento Gonçalves, Caxias, né? Aqueles morros cheios de vinicultura. A cidadezinha também é pequena, a cidadezinha tem 20 mil habitantes, é a coisa mais linda do mundo. Mas enfim, eles foram para o Rio Grande do Sul para cultivar uva. Então eles ficaram nessa região aí de Bento, essa região vinícola do Rio Grande do Sul. Mas não se deram bem. Né? Isso meu bisavô estava junto. Tava meu avô, meu bisavô, os filhos dele. Mas os filhos deles, ele já veio com 6 filhos para cá. E aí eles não se deram bem, aí eles pediram para o governo lá do Rio Grande do Sul para ter outro tipo de terra. Aí eles deram umas terras para eles lá no norte do estado, onde eles ficaram lá a vida inteira. Né? Ali em Gaurama, por ali. Então, o que eles fizeram? Além de plantar uva, para o vinho deles, para o vinho do consumo deles, eles criavam porco, plantavam arroz, plantavam feijão, plantavam milho, entendeu? Então, Aham. então eles viraram agricultores.
E aí meu avô ficou, pô, tomei muito vinho que meu avô fez, mas é um espetáculo. Mas teu pai já não era mais agricultor, era também? Não, meu pai sim, meu pai foi agricultor, cara, até os 19, 20 anos, porque daí ele foi para Erechim, que é uma cidade grande, hoje em dia Erechim tem 120 mil habitantes, na época devia ter uns 20 mil, mas já tinha um colégio chamado Colégio Medianeira, que era um colégio de padres maristas. Ele foi Aham. fazer contabilidade. Pô, contabilidade naquela época era economia, né, cara? Sim, Era sim. economia. Os caras, então ele foi fazer contabilidade, ele virou um contador. A partir daí ele começou a trabalhar numa empresa, né? Ah, porque eu vi umas fotos tuas no Facebook de pequenininho e tal, e teu pai de terno, assim, tua mãe também bem vestida e tal. Eu falei, eles já não são mais agricultores, né? Já Não, é não, gente urbana e já com tal. 29, 30 anos ele já trabalhava numa empresa que depois ele virou sócio. Entendeu? Eles tiveram uma empresa, aí foi uma empresa grande, ficou uma empresa grande. No fim faliu de roubo de sócio, né? Aquelas coisas. Aham. E, e aí foi assim, cara. E Que aconteceu? Chapecó já era polo industrial nessa época? Não, se desenvolveu depois também, né? Não, Chapecó, por exemplo, em Gaurama, na época que estou te falando de Gaurama, existiam dois frigoríficos enormes em Gaurama. O frigorífico Hum. Ipiranga e o frigorífico Santa Isabel, que produziam banha, entendeu? E carne de porco e salame e tal, que mandavam para São Paulo, porque em Gaurama passava a estrada de ferro lá do Valcoar, entendeu? De 1911, 1912. Gaurama só existe por causa da estrada de ferro. Então teu bisavô fez um bom negócio aí, trocando de lugar, né? Trocando de terra. É, mas ele nunca. Mais ou menos. Mas meu avô nunca, sempre foi um agricultor médio, entendeu? Nunca foi um grande. Meu pai é que se associou lá, eles tiveram uma empresa grande, tiveram um supermercado, entendeu? Depois, já no final da vida, não, mas lá com uns 70 anos, meu pai já era dono de supermercado, essas coisas, entendeu? Que depois também faliu tudo, tiveram que vender tudo porque foram roubados. E você conheceu o teatro lá em Gaurama? Cara, a minha história. Não, em Gaurama eu não conheci o teatro. Em Gaurama eu conheci um palco. Eu fazia colégio de freiras, né? Irmãs salesianas, será? Sei lá. Não lembro, mas enfim. Eu estudei em colégio de freira no primário. E no colégio de freira, eu sempre era escolhido para declamar em 7 de setembro, para declamar em Dia das Mães, para fazer essas coisas todas. Eu adorava. E além disso, eu era coroinha da igreja. Ah, garoto. Coroinha. E na época, cara, era uma liturgia espetacular. A missa era em latim. Então aquela missa do galo era uma missa de 4 horas, entendendo? Com toda uma liturgia, com toda uma mise-en-scène, com toda uma coisa cênica incrível. E isso eu tinha o quê? Uns 9 anos, 10 anos. Eu ficava alucinado com aquilo. Mas não chegou a pensar em ser padre, não. Calma que eu não cheguei lá. Aí, cara, eu ficava assim, alucinado com essa história dessa coisa. Então, eu adorava. E aí, uma vez, cara, num evento desse do colégio, tinha um cinema lá. Pô, incrível. Existe até hoje esse cinema, está fechado e bem preservado. Que é de uma família tradicional de Gaurama, uma família que sempre foi muito ligada à arte. Eles têm coral, sempre cantaram na igreja, no coral da igreja, entendeu? Essas coisas. Eles tinham uma coisa artística e cultural muito forte. Uma família grande, uma família poderosa. Tiveram lá em Santa Cruz, a Lara é de Santa Cruz? Santa Cruz, é. Então, eles tinham plantação de fumo lá. Hum, Entendeu? Eles tinham uma plantação de fumo, que era para Souza Cruz, aquela coisa toda. sim. Eles eram poderosos. Eles construíram um cinema. Gaurama, na época, devia ter uns 2 mil, 3 mil habitantes. O cinema tinha 600 lugares. Todos os adultos cabiam no cinema, né?
Cara, pô, incrível, incrível. E o cinema existe até hoje, não tem mais cadeiras e tal, mas a sala existe, preservadíssima, porque eles moram do lado. E hoje é a sede do Coral de Gaurama, que é um coral que viaja pelo mundo, faz festivais, etc. e tal. E nesse cinema tinha um palquinho. E aí eu fui fazer uma apresentação lá, cara, de um negócio que é folclórico. A Lara deve estar ouvindo aí, sabe muito bem disso. Que é aquele... Aí bota aqui, aí bota ali o seu pezinho bem juntinho com o meu. Foi a primeira coisa que eu fiz num palco, num cinema lotado, dançando esse negocinho, com 9 anos, 10 anos de idade. Entendeu? E eu fiquei, cara, eu fiquei alucinado com aquilo tudo. Mas enfim, aí... Mas você ficou alucinado com ser o centro das atenções, com a manifestação artística em si? O que foi que Cara, bom, aí já é muito você fez profundo, assim. bem? Todo mundo elogiou depois? O que foi? Não, foi um. Não, cara, assim, eu acho que nessa época eu não tinha noção né, do que. O que eu sentia era um prazer imenso de estar ali, entendeu? O que isso representava para a minha análise não chegou nesse ponto ainda, entendeu? É, mas depois eu entendi umas coisas, eu vou te falar. É, era um prazer imenso de estar aí, entendeu? Uma coisa que me pegou assim de um jeito que eu fiquei doido. Bom, enfim, foi ficando. Aí, uma época, passou pelo colégio uns padres de um seminário de Erechim fazendo uma catequese sobre pegar garotos para ir para o seminário, entendeu? Estudar no seminário e tal. Cara, quando eu vi aquilo tudo, eu falei, caramba, bicho, padre. Pô, eu quero ser padre. Eu quero ser padre, cara. Aí pá, acabei aceitando e fui pro seminário. Em Erechim. Em Erechim. Fiquei 4 anos no seminário. Com que idade você tinha? Que idade você tinha? 10 anos. Você não pensava em mulher ainda? Claro que não, 10 anos de idade. Eu já pensava, já. Ah, bom, você é tarado, eu não sou tarado. Não pensava, cara. Isso não passava pela minha cabeça. Entendeu? Eu queria ir para o seminário para ser padre. Aí, no seminário foi incrível, porque além de ter uma educação muito grande, entendeu? Eu estudava latim, eu estudava espanhol, entendeu? Porque a missa na época era toda em latim, então você tinha que saber latim. E aí tinha um padre lá italiano, padre Emílio, que ele começou a sentir que eu tinha uma coisa artística. Ele me botou para estudar clarinete. Eu comecei a estudar clarinete. Ele me botou para fazer umas gravações de umas historinhas de Jesus, menino Jesus, que ele projetava, né? Umas coisas dele lá, ele projetava. E ele me botou para gravar a voz de Jesus e ler as coisas que tinha que ler, entendeu? Aí ele me botou no coral. Aí ele me passou pro solo do coral do seminário. Que legal, né? Entendeu? Então essa coisa foi crescendo dentro de mim. Ao mesmo tempo, eu já estava há um tempo no seminário e não acontecia nada. Eu digo, vem cá, quando é que eu vou estar lá em cima daquele palco para falar? Entendeu? Eu ficava pensando assim, cara, vai demorar muito, porque na época eram 8 anos de seminário, não, eram 4 anos de seminário menor, 4 anos de seminário médio e 8 anos de seminário maior. Então eram 16 anos de você dentro do seminário para se formar, entendeu? E aí aconteceu o seguinte, meu avô morreu durante o tempo que eu estava no seminário. Eles não me deixaram sair para ir para o velório do meu avô. Esse negócio me deu uma revolta, cara, que eu amava o meu avô. Me deu uma revolta tão grande que eu falei, cara, tô fora. Vou embora. Fiz de tudo, eles não me deixaram ir. E aí eu comecei a fazer sacanagem, né? Comecei a fazer merda.
Rapaz, para eles me mandarem embora. Não, não, não. Aí pô, um dia chegou meu pai lá, já, seu pai tá aí. Aí meu pai chegou lá e disse, pô, e daí, meu filho, tudo bem? Eu digo, tudo bom. Já tá tudo pronto aí para você ir embora? Já pegou as tuas coisas? Eu digo, ué, eu vou embora, vou embora. Aí eu fui embora, entendeu? E aí fui embora. E, e depois, cara, esse negócio que te falei da análise, na realidade, minha grande vontade de ser padre não era ser padre pela religião, era ser padre pelo para fazer aquele monólogo de 1 hora e meia, entendeu? sim. Era para estar no púlpito e falar para o povo, sabe? Era uma comunicação, era uma relação entre quem escuta e quem fala, entendeu? Era passar alguma coisa. Então, isso é que me levou para o seminário, não foi outra coisa. Que interessante. Mas a vida era boa lá, tirando esse momento de opressão, no geral era boa? A vida no seminário É. era uma vida dura, cara. Era dura porque você tinha que, era estudo direto, né? Você acordava às 6 da manhã, entendeu? Acordava às 6 da manhã, ia para uma missa, tinha a missa, ia para o refeitório, fazia lanche, ia para uma sala. Tinha uma sala de estudos. Aí tinha as salas de estudos eram divididas em idade. Até 9 anos numa sala, até 12 anos, até 14, 15 numa outra, entendeu? Eram divididos em coisas. E rezava a liturgia das horas também, como os padres rezam, assim, tinha aquelas Não, não, pausas. não, 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 não. Mas aí a gente estudava, então a gente tinha o café da manhã, ia para a sala de estudo, estudava até umas 9 horas da manhã e ia para a aula. Aí tinha aulas, né? Matemática, português, inglês, latim, geografia, aquelas coisas normais de colégio. Sim. E se trabalhava muito também, porque aí ia almoço, ia almoçava. Depois do almoço tinha uma meia hora de descanso e tinha que lavar o seminário inteiro, todos os dias. É, cara. Aí depois de tarde também. De tarde tinha um recreio, né? Você jogava bola, fazia as coisas de garoto. E depois ia de novo para o estudo. Aí de tarde tinha aula de novo. Aí de noite também, umas 7 horas, 8 horas tinha jantar. E logo depois de jantar também um descansozinho e ia dormir cedo. Né? 8h30, 9 horas estava dormindo. Um, um dormitório imenso, que tinha uns 80 garotos. Aquelas coisas de Almodóvar lá, cara, não tem um filme do Mas você Almodóvar. ia para casa no fim de semana, tua Não, família não, te... não, 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 não. Ia para casa só em julho e em dezembro. Era fechadíssimo. Você entrava em março e saía em julho, 15 dias, 20 dias, voltava em agosto, saía em dezembro e ficava até final de fevereiro em casa. Não podia sair, não saía. E você tinha direito a uma visita por mês. Nossa. Era fechadíssimo, fechadíssimo. E Hoje não em tinha dia, telefone também? Já tinha telefone nesse tempo? não, tinha Que assim, telefone. Não, mas não existia aquele telefone de... sim. Alô, me liga aí pro 14, por favor. Porque o pessoal, na verdade, deu queixa pro teu pai, pediram, foi isso? Eles pediram arrego, falaram, leva esse Não, garoto não, aqui, que não dá não, não, mais. não. Exatamente porque eu queria ir embora. Eles não, vou ficar aí, você tem vocação, você não sei o que, não sei o que. Eu digo, eu não tenho nada de vocação, eu quero ir embora, cara. Eles não deixavam, aí eu comecei a fazer sacanagem, não fazia merda, entendeu? Que loucura. Fazia merda, quebrava as coisas, fazia sacanagem, só pra me mandar embora. E aí, cara, sentiram que não adianta, o cara não adianta deixar o cara aqui, que ele não vai querer ficar. Aí, aí um dia meu pai chegou lá e falou, bora, fica com ele. Bom, aí fui embora, cara. Aí fiquei em Gaurama. Isso foi em 64, cara. 64 eu fui para Gaurama, fiquei em Gaurama. Não, 65. Foi 65. Aí fiquei em Gaurama um ano, acabando o ginásio. E aí eu fui a Porto Alegre, estudar em Porto Alegre. Uma pergunta antes, chegou notícia do golpe dentro do seminário? Não, Não? Você não. descobriu quando saiu? Depois que. Não, nada. Lá não entrava. A única coisa que entrava é morrer o Papa. Eu lembro que morreu um Papa, acho que João Paulo, Pio XII, Acho que sim, é. nessa época. Eu entrei em seminário em.
60, 61, 60. Pio XII morreu, eu acho, em 62, 63, por aí. Aí sim, você sabe. Mas fora, notícia de fora, você não tinha. Depois foi para Porto Alegre. Então aí eu cheguei e digo, pô, meu pai falou, pô, filho, o que você quer fazer? Eu digo, cara, eu quero fazer agronomia. Ele falou, pô, agronomia? Eu digo, eu quero fazer agronomia. Mas então tem que ir a Porto Alegre. Já tinha primos em Porto Alegre. Eu digo, pô, vambora. Aí eu fui para Porto Alegre. Aí eu cheguei em Porto Alegre e comecei a fazer o científico e tal, né? E fui para Porto Alegre em 66. 66. Aí fui para Porto Alegre. Aí fui morar com os primos meus. E aí tinha um primo meu que falou, pô, Camilo, aí depois, lá 67, por aí, 67, 68, tinha um primo meu que falou, Camilo, eu sei que você gosta de teatro. Tem um camarada aí que está fazendo um curso de teatro. Eu falei, tem um cara. Sérgio Jockman, que era um jornalista e um autor teatral maravilhoso. Sérgio Jockman tem tem a criação do mundo segundo o Calderon. Ele tem, Aham. como é que é? Ele tem, aliás, tem todas as peças dele aqui. E aí, cara, eu entrei nesse curso em 67. Era um curso no Clube de Cultura de Porto Alegre, entrei nesse curso. E aí Tava no colégio ainda. eu tava fazendo científico na época, né? Eu tava no Colégio Rosário, em Porto Alegre. Sim. Aí comecei a fazer o curso e tal, e aí um dia sumiu o Sérgio Jockman. Eu falei, cara, sumiu. O que aconteceu? Pô, a gente descobriu que ele tinha o curso que ele era um baita de um professor, um cara inteligentíssimo, um cara que entendia demais teatro. Nossa, ele tem. E ele sumiu e a gente descobriu que ele usava o curso para encontrar a amante dele. O curso era um pretexto. Era um pretexto. Cara, e a mulher descobriu, aí acabou a porra do curso com ele, entendeu? E aí, como tinha um cara no curso que o irmão dele fazia o curso, a Escola de Arte Dramática da URGS, ele falou, pô, tem meu irmão que faz direção na URGS e tal, a gente podia convidar ele, a gente montar uma peça aqui, a gente aproveita o nosso grupo. Cara, e aí ele chamou o irmão dele foi lá, a gente acabou montando Piquenique no Fronte de Fernando Arrabal, que foi a minha primeira peça, que eu fiz em 68. Piquenique no Front do Fernando Arrabal, fazia o Zapô, que é o personagem principal da peça, e a gente fez a peça, cara. Fez a peça e tal, e a gente acabou a peça, a gente, pô, vamos continuar com o grupo? Vamos. A gente montou um outro grupo, um grupo que era mais político, né, isso foi em 69. E aí tinha o Carlos Carvalho, não sei se você já ouviu falar, Carlos Carvalho é um autor também gaúcho, também faleceu, maravilhoso, ele tem umas peças maravilhosas. O Carlos Carvalho escreveu uma peça chamada Não Saia da Faixa de Segurança. O nome já é bom, né? Uhum. E aí a gente ensaiou a peça, ensaiamos a peça e íamos inaugurar um espaço chamado Aldeia 2, que era um café-teatro. Era um galpão imenso, assim, tinha um palco grande e mesas, tipo Canecão, só que era um galpãozão, né? Aquelas mesas de madeira Uhum. toda. E a gente ia inaugurar esse teatro, Aldeia 2. E, cara, no dia da estreia, estava lotado o teatro, então entrou um batalhão da polícia militar no teatro. E aí falaram assim, ninguém fala, se falar, tá todo mundo preso aí. Ninguém fala, ninguém faz porra nenhuma. 69, isso? 69. Aí o diretor, por favor, senhor capitão, sei lá o que era o cara, eu posso pelo menos apresentar os atores que trabalham? Não, pode apresentar. Então ele apresentou a gente e tal, mas não podia falar nada. E aí acabou a porra da Pô, história. não teve peça. Não teve Tinha, peça.
Tinha que ter aprovado o texto na censura antes, tinha alguma coisa assim? Sim, tinha que ser aprovado, mas o texto tinha sido aprovado. Mas Aham, alguém deu um tilt lá, entendeu? Claro, tinha sido aprovado com entendi. cortes, né? Tinha sido aprovado com cortes, mas O Teatro de Arena de Porto Alegre já funcionava nesse tempo já, né? o Teatro de Arena estava começando. 50. Estava começando o Teatro de Arena. Eu acho que foi logo depois. Aham. Porque o Teatro de Arena, inclusive, eu fui a Porto Alegre agora, 2 anos atrás, 50 anos do Teatro de Arena. Então, 50 anos. Acho que foi 70, né? Acho que foi 70. Foi por aí. Aham. Foi depois, foi depois. Aham. E aí, cara, a gente faz o quê, cacete? A gente não podia fazer mais nada, né? Nessa época a gente não podia fazer, não podia sair na rua. A Rua da Praia, que é aquela rua maravilhosa, a gente não podia ir para a Rua da Praia. Entendeu? Se você ficasse na Rua da Praia 5, 6 pessoas, chegava a polícia e mandava porrada. Pode dispersar, dispersar, andando, vamos andar, andando. Você não podia ficar com 5 pessoas conversando, de jeito nenhum. Mas você Era, era cabeludo, tinha essa, já estava sendo sim, influenciado por essa estética tal claro, do. claro, claro. Sim, já estava, né, nessa estética Beatle, né? Essa Aham. estética 69, 68, 70. Mas não, não, agora não. Depois eu comecei a deixar cabelo mesmo. Nessa época eu já comecei a deixar, mas o meu cabelo não estava naquela estética. Foi depois, nos anos Sim. 70 que começou a ficar mais. Né? 68, 69 era mais. Porque os Beatles, inclusive, na época eram mais certinhos, né? Aquelas coisinhas, aquelas gravatinhas fininhas, aquelas coisas assim, né? Aham. Mas tinha um movimento no Brasil também muito forte, né? De, 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 de protesto e tal. Mas enfim, Sim. aí no fim, em termos de teatro, a gente se reuniu umas 4, 5 pessoas de cara e eu quero continuar fazendo teatro. Pô, vamos fazer o que a gente vai fazer para fazer teatro. Chegou, vamos entrar na escola de teatro. Aí a gente entrou na escola de teatro da universidade. Fez vestibular e tal, e eu acabei entrando. Em 1970 eu entrei na escola de teatro. Mas já com a intenção de ser um profissional de teatro, já. Sim, aí já Já, estava. já. Apesar de eu estar fazendo. Eu já tinha feito vestibular para eu desisti da agronomia e fui para arquitetura. Aí fiz vestibular de arquitetura, passei na arquitetura. E aí, logo depois, eu fiz vestibular para teatro, passei no teatro. Aí eu fazia os dois juntos, fazia arquitetura e teatro. Né? E aí entrei em 70 na escola de teatro. E aí eu consegui fazer as minhas coisas, né? Na escola de E a teatro. tua família? Tua família, como é que recebeu Não, essa minha família, meu pai e minha mãe opção? sempre deram força. Sempre, sempre. Nunca, nunca. A minha mãe tocava piano, cara. Entendeu? O meu pai que era mais bruto. Meu pai era um padre patrone, daqueles padre patrone italiano, sabe? Barra Aham. pesada, entendeu? Barra pesada. Ele era durão. Mas ele sempre falava assim... Aí esse padre que eu te falei do seminário falou pro meu pai. Ele falou: seu filho vai ser um comunicador. Não sei de quê, mas ele vai ser um comunicador. Então, se ele tiver esse tipo de vontade, deixa ele, porque ele vai ser um comunicador. Então, meu pai, meu pai é católico, apostólico romano, daqueles até debaixo d'água. Meu pai era um padre, entendeu? Em espírito, ele era um padre. Ele ajudava o Sim, padre, ele era aqueles caras que davam. Entendeu? Depois que a liturgia começou a abrir um pouco, essa coisa da hóstia, de todo mundo poder pegar. Meu padre virou o cara que dava hóstia para todo mundo, sabe? sim. E, então, o meu pai sempre. Mas ele falava assim: meu filho, é o seguinte, quer ser ator, quer ser isso aqui, vá ser. Agora, faça uma profissão. Porque esse negócio de artista é difícil. Ele tinha toda a razão. Meu pai você tem Aham. razão. É difícil, é duro, é duro. Eu falei, não, tá, pai. Eu fiz, fui fazendo arquitetura, fui fazendo coisa. Mas nunca, minha mãe principalmente nunca, nunca. E meu pai, depois que ele sentiu que eu comecei a fazer, e, né, ele ia a Porto Alegre ver as peças, né? Então ele começou a ficar. E aí, pô, quando chegava em Gaurama, bicho, ele me levava para a rádio. E Erechim tem uma televisão em Erechim, que começou nos anos 80. Eu chegava em Gaurama, eu já tinha a entrevista pronta, já marcada, na rádio.
na televisão, dizendo que quando eu não queria, ele disse, pai, não quero, mas tem que ir. Como que não quer? As pessoas têm que saber que você está aqui. Eu sei o quê? Porra, você não quer aparecer lá na televisão? Eu digo, não, mas eu quero, mas não quero dar entrevista. Tem que dar entrevista, vou te levar. Ele me levava, cara. Que legal. Então nunca teve, nunca, cara, nunca. Sempre me deu E muita. você também, eu estava vendo tua história, você não parou de trabalhar, né? É quase peça todo ano, né? Desde o início, né? Se você pegar lá na Wikipédia, cara, você vai ver que tem um. Aliás, está faltando. Ontem eu estava vendo umas coisas na Wikipédia que eu precisei mandar um meio currículo para um projeto que me chamaram para fazer. E está faltando muita coisa lá, cara. Eu vou ter que entrar lá. Eu não sei, aliás, eu não sei quem que alimenta esse negócio, né? Porque eu não fiz o Sim. Wikipédia. Me fizeram uma vez para mim, aí depois que fizeram, eu comecei a entrar. Mas falta muita coisa lá, inclusive tem coisa que eu não lembro. Mas aí ontem, contando, eu tenho assim 53 peças de teatro, eu tenho participação em 30 filmes e umas 51 participações em televisão. Que coisa, né? Cara, mas Você vê. são 50 e 58? É 68 para 2021? Quantos anos são esses? 50 aí? 52, 53, você É, tem. são É. 53 anos, cara. Entendeu? É muita coisa, é Ó, muita coisa. a Lara tá dizendo que sabe mexer na Wikipédia, que pode fazer para você. Não, eu também mexo, mas é que eu não lembro das coisas, entendeu? Esse que é o problema. É que eu não, por exemplo, na Wikipédia tem o cinema, por exemplo, só tem até 2017. Eu tenho, 2017, cara, eu tenho muito mais coisa, entendeu? Uhum. Em teatro, não, em televisão, eu já botei, inclusive, o último coisa que eu estou fazendo agora, que está no ar, é Gênesis. Sim. E também eu fiz o Dom, do Breno Silveira, lá da Amazon Prime, que também está na Amazon Prime, Dom. Foi as últimas duas, já está lá. O cinema é que está defasado. Eu não sei por que está defasado. Eu não sei se alguém mexeu, tirou, porque. E eu não lembro assim quais são os filmes. Eu acho que nem sei se o teu filme está lá, cara. Acho que não tá, não. Eu vi também, acho que não tá, não. Pois é, eu tenho que ver isso. Tem várias coisas que não estão. Mas Agora tem enfim. uma coisa de estilo teu, uma coisa que impressiona no teu jeito de atuar é a naturalidade que você imprime, né? Assim, a gente está vendo ali uma pessoa de verdade agindo na frente da gente, né? Isso aí você já cultivou desde o início, já tinha esse tipo, você passou por Stanislavski, por essa coisa toda. Como é que era esse processo aí de aprendizado, de desenvolvimento do teu estilo de atuação? Você sabe que todo mundo me fala isso. Pô, Camilo, inclusive agora na novela tem um colega meu, assim, Camilo, é impressionante, como é que você consegue fazer esse negócio? Parece que você tá. Eu falei, cara, eu não sinto isso. Entendeu? Eu não sinto isso e para mim é uma dificuldade. Eu acho muito difícil atuar. Entendeu? Para mim atuar não é uma coisa simples. Eu me dedico muito, eu estudo feito tarado, entendeu? Eu estudo muito, estudo muito. Mas eu não estudo a maneira que eu vou falar, né? Eu estudo a coisa do personagem, da personagem, né? Quem é ele, como é que ele é, como é que faz, entendeu? E essa coisa eu não sei de onde é que vem isso, eu juro para você, eu não sei de onde é que vem essa naturalidade. Assim, quando tem coisas que eu vejo mesmo, agora estou vendo, eu tô montando um negócio que eu vou botar no YouTube, de uma minissérie que eu fiz na Manchete em 1999. 99? 99. E o negócio está tão distante que para mim não sou eu aquele, entendeu? É muito Aham. distante. E eu vejo assim, caramba, eu vejo assim que tem realmente uma coisa. Agora, de onde vem isso?
Agora, a primeira novela que eu fiz na TV Globo, em 76, é a coisa mais horrorosa que você possa imaginar. Mas você tá falando de você Não, ou de o mim. contexto todo? Não, de mim. É a coisa mais horrorosa. Eu vejo, eu fico com vergonha. Eu digo, caralho, como é que podia ser tão ruim, cara? Mas, Agora, mas você lembra da situação, como é que era, assim? Era lidar com a câmera? ainda Você tudo. tava falando muito alto, como se tivesse um Não, teatro? primeiro, eu cheguei no Rio de Janeiro com uma peça chamada Mocking Pot. Eu só estou aqui falando contigo por causa desta peça. Se não fosse essa peça, a gente com certeza não estaria conversando aqui. Porque isso foi em 75, em Porto Alegre, o Instituto Brasil, o ICBA, o Instituto Goethe, ele fazia uma coisa com o Brasil, que ou ele trazia um diretor, um grupo da Alemanha para cá, ou um grupo europeu para cá, para fazer apresentações em todos os ICBAs do Brasil. Ele sempre trazia um cara chamado José Luiz Gomes, que é um tremendo, esse é um gênio. Ele veio para cá com o Wojciech e veio para cá, com o informe de uma academia do Kafka, com o grupo dele. Isso em vários anos. E aí teve um ano, em 75, que o ICBA resolveu fazer o seguinte, já que a gente tem que fazer como é que a gente chama? Um Intercâmbio? intercâmbio cultural entre Brasil e Alemanha, em vez de a gente mandar um grupo, vamos mandar o diretor. Para que o diretor consiga passar para o grupo brasileiro toda a técnica desse diretor, entendeu? Que é muito mais rico, sem dúvida. Né? Em vez de vocês verem o grupo, assistir o grupo, pô, que grupo bacana, mas como é que eles fizeram aquilo? Né? Aí eles mandaram esse cara para cá. E aí ofereceram para Rio, São Paulo, Bahia. Ninguém quis. Aí em Porto Alegre, o ICBA de Porto Alegre aceitou o cara. Aí o cara foi para lá e começou a fazer testes com atores. Assim, tinha 600 atores fazendo teste. Né? Eu entrei nessa, eu estava na escola de teatro ainda. E aí eu falei... Aí eu comecei a fazer teste, fiz teste, passei. Aí foi aquelas coisas de teste, vai eliminando. No fim viraram 15 pessoas, 20 pessoas, 15 pessoas. E aí dentro desses 15 pessoas, ele começou a fazer teste para saber quem ia fazer o quê. E eu acabei pegando o principal, o papel título. Mocking Pot. E aí a gente montou a peça e viajamos o Brasil inteiro com a peça. A gente pegou um ônibus, tiramos a metade dos bancos para trás, a gente tirou para botar o cenário. Um ônibus da Ouro e Prata, deve ser lá da zona da Lara, né? Ouro e Prata. Né? E a gente viajou o Brasil inteiro, cara. A gente viajou durante uns 6 meses pelo Brasil de ônibus. A gente fez mais de 15 mil quilômetros. Beleza. É Foi a tua maravilhoso. primeira viagem pelo Brasil? Foi a primeira vez que você Foi a foi? primeira vez que eu saí do Rio Grande do Sul. Quer dizer, não, eu ia para Santa Catarina, Paraná, que eu tenho muitos parentes por ali. E aí, cara, a Mas gente o foi... Brasilzão mesmo. Brasilzão mesmo, a primeira vez. A gente saiu do Rio, foi direto para Belo Horizonte. Fizemos a peça no Teatro Marília, em 75. E a gente fazia assim, a gente fazia 15 dias em cada cidade. Eram 2 semanas, de terça a domingo. 2 quinta, 2 sábado e 2 domingo. E onde a gente chegava era a peça era uma coisa... Até hoje tem gente que vem falar comigo sobre a peça. Era um fenômeno, virou um fenômeno, entendeu? E a gente foi para Brasília, foi para Salvador, e chegamos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a gente fez a peça na Uni, ali na Praia do Flamengo, que foi queimada, lembra? Sim.
tinha um teatro ali maravilhoso, o teatro todo queimado, era uma coisa fantástica. A gente ficou 15 dias lá com gente quebrando porta para poder ver. Era um fenômeno, cara. E todo mundo. E aí, pô, a gente olhava a plateia, só tinha aqueles top de linha de atores, entendeu? Você olhava assim, caraca, olha quem tá aí, fulano, ciclano, ciclano, sabe? Os grandes atores da época, assim, tipo, sei lá, Lima Duarte, é, Paulo Tran, só tinha porrada. Bete Carvalho, pô, a Bete Carvalho foi ver a peça, quando acabou a peça, ela foi no camarim, me deu um abraço, me deu um beijo, cara. Que coisa maravilhosa, isso que a gente precisa no Brasil, sabe? Era uma coisa E sobre a fantástica. primeira peça, Camilo? A peça, cara, era a peça do Peter Weiss, chamada Mocking Pot. Faz uma pesquisa aí. A peça é a coisa mais ingênua que você possa imaginar. A peça é o seguinte, é um camarada que está na rua, andando na rua, e de repente eles pegam o cara e prendem ele, pum, botam na cadeia. Aí botam na cadeia e ele fala, mas por que aconteceu? Ah, tá preso, mas por que eu tô preso? Ah, tá preso porque tá preso. E aí, ele fica preso na cadeia um tempo, umas 15 dias, preso, depois soltam ele. Aí eles soltam ele, cara, e a peça toda era feita dentro de um picadeiro de um circo. Nós éramos palhaços, eram clowns, eram eu e um outro rapaz que faleceu também. Nós éramos 2 clowns dentro de um picadeiro de um circo. E aí, quando eles põem ele para fora, e até era tudo circense, dava cabalhota e tal. E no picadeiro, o guarda da prisão, e era tudo bem, bem clownesco, tudo era clownesco. Todos os personagens, né? Circenses. Ele dá um chute na bunda, dá uma cambalhota e pum, cai no picadeiro. Quando cai no picadeiro, encontra um mendigo, que é o outro personagem, que chama Pepino, o personagem. Aí eu chorando, eu falei, o que aconteceu? Eu não sei. Eu fui preso, sem nada, sem saber. E a peça toda era rimada, todo em verso. Era a coisa mais linda do mundo, cara. Uma hora dessa eu te O mando o pessoal texto. já fez um monte de metáfora a partir Não, daí, com cara, não, analogia cara. com a situação da Mas época e exatamente, tal. a peça era uma grande metáfora. Você entendeu? E aí o que acontece? Aí o mendigo fala assim, eu vou te ajudar. Então você tem que fazer o seguinte, primeiro vai para sua casa, fala com a sua mulher, ele era casado. Porra, aí pum, ele chega, aí a peça era assim, era um picadeiro e tinha um palquinho. Quando as coisas aconteciam no picadeiro, fechava uma cortininha, né? Ele estava no picadeiro, vai lá para sua casa. Aí tinha lá uns efeitos de luz e tal, abria a cortininha e ele estava em casa. E aí chegava em casa, a mulher estava com um amante. E o amante era o Tarzan, sabe? Um cara grandão, de tanguinha, de tigre. Oh! Era o Tarzan, ele já tinha perdido a mulher. Mas lá, pum, ele vai para o picadeiro de novo. Aí chega no picadeiro, aí conversa. E o mendigo sempre dando coisas de vida, né, cara? O mendigo é um sábio, né? Aham. Ele sempre dando coisas de vida. Então agora vai para o seu trabalho, vê lá o que está acontecendo no seu trabalho. Chegava no trabalho, tinha um cara no lugar dele. Entendeu? Ele perdeu o trabalho. Falei, cara, mas por que acontece isso comigo? Aí, pum, vai pro picadeiro. Aí o mendigo fala, vamos fazer o seguinte, vamos pro médico. Aí ele vai pro médico. Aí o médico... Agora, essas cenas, a cena do médico, a gente ensaiou só a cena do médico 3 dias. 18 horas por dia. Que o diretor era uma coisa minuciosa, cara. Porque era instrumento que voava, era balão, ele tinha um balão vermelho na boca, aquele negócio do... E tudo era cronometrado, a cena tinha que dar tantos minutos, não podia ser mais nem menos, entendeu? Era uma coisa, era um relógio. Se você lê a crítica do Jan Michalski, da época, Aham. porra, você fica ele... Mas enfim, então ele ia para o médico ele não tem nada. Aí eu ia para o mendigo, então eu vou falar com os 3 poderes.
que era o poder eclesiástico, o poder civil e o poder militar, que estavam os três sentados em balanço, esses balanços de criança, se balançando. Entendeu? E eles não conseguiam responder as perguntas que o Mockinpot fazia para eles. Aí, bom, vai até... Então eu vou falar com o bom Deus. Aí o bom Deus era uma figura imensa naquele palquinho, pegava o palquinho todo com 3 cabeças, que eram 3 atores. E aí ele chegava e disse, bom Deus, então... E aí o bom Deus, quem fazia a voz gravou a voz foi o diretor. Ele falava com sotaque americano. Oh, quem é o feliz que temos cá? Que queres tu? Então ele falava tudo em assim, o sotaque americano, mas não respondia porra nenhuma. E aí no final da peça, cara, aí na última cena, ele resolve, foda-se, eu vou chutar o balde. E aí a última cena foi incrível, que a gente demorou uns 2 dias para descobrir a cena, depois de depois de muito cunhaque, que tava frio pra caramba. Uma madrugada, 3, 4 horas da manhã. Vai fazer aí loucura, cara, vamos fazer loucura. Aí eu e o Miguel, que fazia o outro personagem, a gente tava doido já. E a gente começou a rodar, ele botou uma música, a gente começou a rodar, a gente começou a tirar roupa. A gente ficou nu e só com o narizinho. E aí, cara, e aí foi assim, ele ficou nu, ele falou, eso es. Ele é espanhol, eso es, perfecto, eso es. Aí o que ele fez, cara? Ele bateu essa cena, a gente tirando a roupa, e tinha um banquinho, bem no meio do picadeiro, tinha um banquinho onde a gente sentava e tal. Ele falou, agora, depois de tirar a roupa, vocês vão ficar de frente um para o outro no banquinho, de perfil para a plateia, e vão tirar os narizinhos, vão botar em cima do banquinho. E eu vou dar um close nos narizinhos. Cara, e foi assim. E aí, pô, eu tô emocionado. Que beleza. Aí ele fechava um foco, cara, dava um blackout, ele fechava um foco só em cima dos 2 narizinhos vermelhos. Cara... E acabava a peça. E acabava a peça. E assim, foi uma coisa medonha. E aí a gente teve que voltar em vários lugares no Brasil. A gente teve que voltar para Belo Horizonte. A gente teve em Curitiba, cara, a gente fez em Curitiba no Guairão, lotado todos os dias. Aliás, quando a gente chegou em Curitiba, a gente chegou de madrugada, de manhã a gente acordou, Curitiba estava embaixo de neve. Foi em 75, a grande nevasca de 75, estava tudo... Tem isso, a grande nevasca de 75, é? E aí a gente falou, puta merda, não vai ter ninguém no teatro. Não, cara, o teatro estava lotado. Quando a gente voltou para o Rio... Não, a gente veio... Veja bem para você ver o tamanho da coisa. A gente fez lá na Uni, e aí, como deu uma coisa de todo mundo queria ver, aí eles conseguiram o João Caetano, mais 15. E na época era maior do que agora. Hoje em dia tem 1.400, na época tinha 2.000. Em 75 era imenso. A gente ficou 15 dias no João Caetano, lotando todos os dias durante 15 dias. Aí a gente veio outra pauta. Aí o João das Neves, que era dono do Opinião, ele falou, não, vocês têm que voltar aqui para o Rio de novo. Né? Aí a gente fez umas pautas que tinha que fazer. A gente voltou para Porto Alegre. Fizemos. Porque Porto Alegre a gente fez só uma semana, cara, e ninguém ficou doido. A gente fez lá. E o Brasil corria as notícias sobre a peça do Brasil. A gente voltou para Porto Alegre, fez mais uns 15 dias e voltamos para o Rio de Janeiro no Opinião. Só que quando a gente chegou no Opinião, cara, né, na época de estrear, a censura proibiu. Depois de tudo isso? Depois de tudo isso, a censura proibiu. Porque estava muito, entendeu? Todo mundo só falava na peça, entendeu?
que era um grande movimento de resistência, né? Sutil, inteligentíssimo. E aí, pô, o que aconteceu? Elis Regina, Ruth Escobar, Chico, o produtor da peça, que era o Jairo, foram a Brasília para liberar a peça. Fizeram um movimento. Tem um livro aqui que fala disso. É, fizeram um movimento para liberar a peça. E aí foi. No fim, liberaram a peça também por quê? Porque a Alemanha já tinha com o Brasil o projeto de Angra sobre energia nuclear. Então, isso tudo entrou na negociação. Já era o gás, eu já É, estava começando a abrir, né? sim, é. Isso foi 75, mais ou menos, né? Mas já tinha essa coisa do projeto de Angra, com a coisa da nuclear com a Alemanha. E aí eles liberaram. Entendeu? Liberaram. E a gente ficou uns 5 meses no Opinião. Mas é assim, é um fenômeno, cara. E São Paulo, nessa também bombom em São Paulo? Como é que foi? Bom, São Paulo foi o seguinte, a gente foi para São Paulo e a gente ia fazer um teatro lá, o Teatro São Pedro, numa sala que eu fui um dos que fui contra fazer lá, e depois aí várias outras pessoas me seguiram pelo seguinte: o teatro era muito ruim e a gente não podia, depois de tudo que a gente passou, depois de tudo que a gente tinha feito, fazer nesse teatro não era uma boa, entendeu? Uhum. Então a gente se reuniu e eu falei: gente, não dá para fazer aqui, eu acho que a gente tem que tentar um outro teatro, entendeu? E depois a gente vem para cá. Mas isso foi antes do Rio? Foi antes do Rio. E aí, então foi aí que a gente foi a Porto Alegre. Aí a gente não fez em São Paulo nessa época, porque o teatro não permitia, era a gente jogar a peça fora, entendeu? A gente não ia conseguir fazer a peça no nível que tinha que ter feito. Bom, aí a gente voltou. E aí no Rio, como chegou no Rio, eu comecei a ter tantos convites de teatro e de cinema e de televisão e de coisas que eu falei: pô, aqui eu fico. Entendeu? Porque se eu tivesse ido embora, entendeu? Eu tinha que aproveitar essa oportunidade, né? Eu cheguei, pô, cara, sabe, dentro de um trabalho importantíssimo, né? Dentro e as pessoas tinham respeito pela gente, não era por mim, não, era por todo mundo do grupo. Onde a gente ia, todo mundo queria conhecer a gente. E aí eu recebi o convite para ficar, para fazer teatro, para fazer televisão, para fazer cinema. Aí eu fiquei. Aí o pessoal foi a São Paulo. Mas aí eu fui substituído. O pessoal foi para São Paulo e fez no Teatro Paiol, que é o teatro era o teatro do Paulo Goulart na época. Foi bem lá. E aí, então, essa é mais ou menos essa história. Eu fiquei aqui. Você já ficou para fazer televisão já. Daí você já ficou para fazer a Televisão e novela. teatro. Eu fiz em 76 eu fiz a minha primeira novela, Veja no Céu. E ao mesmo tempo eu fiz uma peça com a Lucélia Santos e o Milton Moraes, que também foi a primeira peça da Lucélia Santos no Rio de Janeiro. E depois eu fiz um filme chamado República dos Assassinos, Sim. e fiz o Doce Pássaro da Juventude logo depois, com a Tônia Carreiro. E De que aí é a República dos Assassinos mesmo, hein? é do Miguel Faria Júnior. Isso, exatamente. Né? Foi meu primeiro filme, 78. Você trabalhou com ele depois de novo, né? Eu fiz o Xangô de Backstreet. Acabou, né? É. Uhum. Aliás, o personagem do Xangô de Backstreet é muito legal. É muito bacana. E assim, o personagem surgiu por acaso. Por acaso não é mais ou menos, né? Que tinha a produtora de elenco do filme, que é a Constância Laville, a gente é muito amigo. Ela falou: Camilo, eu preciso fazer uns testes com umas meninas para um filme. Pô, eu preciso de um ator para fazer. Top, eu, claro, cara, vou fazer. Aí eu fiz teste com a negra, que é a principal, lá com o Sherlock lá,
que foi a Thalma Freitas que fez, eu acho. Calma de Freitas, sim. É. Aí eu fiz teste com elas. Fiz teste com umas 10 meninas. E aí, cara, um dia a Constância falou assim, Camilo, o Miguel quer que você faça o personagem, o italiano. O italiano que conserta violino. Eu digo, pô, maravilha. E aí eu acabei fazendo o papel. Muito legal. Mas eu quero voltar para a novela que você falou que foi um desastre. Por que que você Ah, acha que sim, foi? ah, E sim. como Bom, você se aprendeu a fazer novela? cara, na porrada, né, cara? O negócio, não, sabe por quê? Porque é o seguinte, eu nunca tinha visto uma câmera na minha vida. Não, para não dizer que eu não tinha visto, já tinha visto, porque em Porto Alegre eu fiz teste para fazer locução de âncora de jornal de televisão. Então eu já tinha visto. Tá. Eu fiz teste lá em 76, não, na minha 72 eu fiz na TV Gaúcha, eu fiz teste lá. Mas enfim, o negócio é o seguinte, cara, eu tinha acabado de chegar e eu nunca tinha eu nunca tinha feito nada de televisão, né? Eu era um ator gaúcho de teatro com sotaque carregado pra caramba, né? E, pô, cara, entrei no estúdio e eu só levava porrada. Porque eu não sabia o que fazer ali dentro, entendeu? E só tinha fera. Eu controlava com Cláudio Cavalcante, Tornag, Norma Bloom, Ítalo Rossi, entendeu? E eu com 25 anos, cara, eu nunca tinha visto aquela porra. E a TV Globo na época era bem legal, cara, sabe? Você não precisava aquelas coisas assim. E quem dirigia era Erval Rossano. Erval Rossano era tido Sim. como aquele, né? Porra, ele xingava. O Ítalo Rossi levava porrada todo dia, cara. E aí comigo, cara, eu falava, pá, que é isso? Parece uma vassoura, parece um dois de pau, te desce, porra. Tá fazendo o quê? Parado aí, parece um palito de boliche, porra. Essa porra, não sabe fazer essa merda? Me indicaram você dizendo que você não é nada, pô. Cara, eu comecei a me fechar. E aí quando eu fazia, não, porque não mexe tanto, pra quem vai mexer tanto a mão? Eu digo, entendeu? Tá fazendo muita careta. Cara, foi um desastre. Né? Se eu Tudo, tivesse. toda bola que você dava era fora. Toda bola que eu dava era fora. Toda Que bola que eu dava era fora. enlouquecedor, É hein? enlouquecedor. E aí, não, inclusive se eu tivesse feito bem né, nessa época, eu estaria num patamar em televisão bem anterior, entendeu? Eu estaria, se eu tivesse feito bem em 70 e poucos, porque eu era um personagem bom, cara. E eu entrando como o cara, né, cara? Sim. E aí me danei, cara. Foi um fiasco. Foi um fiasco. Sem dúvida. Quando eu vejo aqui, eu fico com vergonha. Mas compreensível, né? Sim, depois, é Sim, claro, isso não me abalou, eu fui indo. Mas logo depois, assim que acabou essa novela, ele me chamou para fazer outra. Só que com um personagem menor, entendeu? Uhum. Mas eu já fiz um pouquinho melhor, Mas entendeu? a tua reputação no teatro continuava te segurando também, né? Ah, não, no teatro sempre. Né? No teatro, graças a Deus, no teatro nunca tive problema. Claro que de vez em quando você erra personagem, né? Você nem, às vezes você não acerta. Tem personagem que você não vai, entendeu? Na realidade, se você for mais inteligente, você sai fora, entendeu? Não tem que ter pudor de dizer, gente, eu não consigo fazer esse personagem. Isso não quer dizer que você não seja bom ator, um mau ator. Você é um ator consciente, inteligente. Tem Uhum. personagens que não adianta você forçar. Né? Claro que você estuda, mas eu não sei o que acontece, né? Porque, na realidade, atuar ele de personagem você nunca sabe, né? A gente, por mais que eu tenho 53 anos de profissão, eu não sei nada. Porque cada personagem que você faz é uma coisa diferente. Ele te traz outras dificuldades, ele te traz outros problemas.
ele te traz outras angústias. Então sempre tem, nada é fácil. Eu vejo hoje em dia, tem uma Parece garotada, filho, né? Que o que você fez com um não funciona com o outro. não funciona. E eu vejo assim uma parte desses atores novos que estão por aí, não de teatro, mas de televisão, que para eles, eles acham que é, entendeu? Vai lá de cor e faz. Mas não é assim, cara, entendeu? Não é. Mas o que você estuda, Camilo? Você estava falando do teu processo. Você estuda o que? O universo do personagem, a história que está ali, o contexto. O que que você estuda? Cara, eu estudo tudo, entendeu? Tudo. Por exemplo, quando eu faço uma primeira leitura da obra, claro que a primeira leitura você vê em que contexto você está inserido, em que geografia você está inserido, e essas coisas todas, né? Aí você vai pegando, por exemplo, eu vou fazer uma coisa muito rápida aqui, né? Bem sintetizada. Você pega uma cena, primeira cena do personagem, você lê essa cena, estuda essa cena. Essa coisa é bem meio Stanislavski, meio. Mas aí você vê assim, cara, o que é essa cena? Qual é o objetivo principal dessa cena? Sim. Ah, o objetivo principal dessa cena é isso, ele precisa falar isso, tá bom. Mas como que ele chega lá? Então aí, a primeira fala do personagem. Você lê, entende, vê a fala e diz, por que ele está falando isso? Né? A segunda fala, por que ele está falando isso? Né? Será que tem alguma coisa nessa fala que já está ligado com o objetivo final? Entendeu? São o subjetivo da fala, né? O que está por trás daquelas letrinhas? Aquelas letrinhas que você fala não são exatamente o que você quer dizer. Sim. Então acho que talvez isso é que leva você a ter um pensamento de que as pessoas conseguem ler em você o teu pensamento. As pessoas só conseguem ler o pensamento do ator se ele passa o subjetivo, né? E não o que está escrito. Principalmente no cinema e na televisão, né? Que Exatamente. No cinema, principalmente. Mas mais que tudo, né? porque o cinema é muito mais, né? A televisão também, claro. Eu acho que, inclusive, tudo, né? Teatro, principalmente. O teatro é importantíssimo, entendeu? Porque se você não fala o subjetivo, se você não fala o que está por trás, você não tem pensamento, né? Exato. E daí é por isso que você consegue só estar ali e reagir ao que o outro faz, porque você sabe qual é a lógica da cena do teu personagem, então você consegue. Você não precisa ficar preocupado com a maneira como você vai dizer a tua fala, porque você já sabe o que você quer dizer, você só reage a isso. Sim, Estou tentando entender aqui o sim, sim. processo. Então, eu acho que ouvir é importantíssimo. Ator que não escuta outro ator não é bom ator, não representa. Porque só você escutando o outro ator é que você consegue responder o que ele perguntou. Não adianta você decorar o texto decorar o texto e responder é uma coisa. Agora você responder porque você ouviu o que ele falou é outra coisa. Exato. Entendeu? Se você não ouvir, aí tem ator que fica assim, né? E aí fala. Mas quando o outro fala mal, assim, faz uma coisa que Não mais importa, atrapalha do que. Hã? não importa, importa o que você ouviu, entendeu? Porque aí fica. Se você não ouviu que o ator que é ruim falou, piorou, aí piora ainda mais, né, cara? Na realidade, você tem que esperar. Mesmo o cara não fazendo dentro do. Não, pode estar errado a entonação, pode estar errado alguma coisa, mas você tem que ouvir o que ele fala. Porque tem gente que faz o seguinte, eu vejo isso o dia inteiro. O cara decora a última fala, a última palavra que eu digo, porque ele sabe a deixa,
Aham. E quando eu falar a última palavra, perseguição. Pois é, a perseguição é assim mesmo, esse negócio, entendeu? Não, o cara que decora o final, a deixa, esse está ferrado. Não pode decorar deixa. Você tem que saber a fala. Você tem que ouvir o que o cara diz. Se você não escutar o que o camarada fala, você não consegue responder. É que nem você falar com esses políticos que estão aí. Os caras não escutam o que os caras falam. Eles falam o que eles querem. Entendeu? Sim. Não, você tem que. É assim. É primordial você estudar, como eu te falei, né? Estudar exatamente o que esses objetivos da fala, estudar qual é o objetivo da cena, qual é o objetivo da peça ou do filme todo, Uhum. principalmente no teatro. Você tem que saber qual é o que o teu personagem, qual é a trajetória do teu personagem dentro desse contexto. Você tem que saber tudo. De onde é que ele veio, de onde é que ele vai, para onde é que ele vem, onde é que ele nasceu, tudo. Tem que saber tudo. Eu faço isso. É isso que eu estava tentando falar, porque, bem, independente do jeito que o outro falou, você sabe o que você quer, né? Você sabe o que o personagem está querendo ali daquela situação. Daí você continua reagindo do mesmo jeito, né? Porque na vida também tem gente que fala de um jeito meio esquisito e a gente continua reagindo, né? Exatamente. É, é, mas assim, cara, eu vou te contar uma coisa, cara. Ah, é dificílimo interpretar. Eu acho dificílimo. Tem gente que. Cara, tem umas coisas que eu fico tão abismado, eu fico tão irritado. Tem os atores que ficam brincando, enquanto o set está mudando, sei lá, mudando a luz. E depois, vamos lá, gente, vai gravando. Não existe isso. Pra mim não existe isso. Eu fico Sim. irritadíssimo, cara. Eu no set, eu sento, fico lá, entendeu? Não saio do foco. Mesmo se eu estiver falando com alguém, eu vou falar com alguém, eu tô no foco, eu não fico brincando, fazendo palhaçada. Tem gente que sai completamente do foco, entendeu? Entra numa palhaçada, entra numa coisa que não tem nada a ver. Eu acho que essa seriedade, é por isso que assim, a nossa profissão é séria, cara. O nosso ofício é seríssimo. Ele não é uma brincadeira, porque a gente não pega enxada, não pega em martelo, não pega em furadeira, não pega em britadeira, entendeu? Não vai pra roda, essas coisas. Não existe, é uma profissão seríssima. E a gente tem que levar muito a sério. Ela é importantíssima para mudar o mundo, fazer as pessoas pensarem diferente, entendeu? Fazer as pessoas refletirem sobre a vida, tudo, entendeu? É importantíssimo. Cara, eu quando vejo autores assim que fazem qualquer coisa, cara, eu fico muito irritado. E os personagens te abalam também como pessoa, assim? Eles mexem contigo Não, não, não. por dentro? Isso eu não acredito. Eu acho o seguinte, tem gente que, hoje eu fiz uma cena que estou até agora. Não, não, cara, você faz o... Dentro da cena, sim, entendeu? Dentro da cena, te abala, te faz não sei o quê, te deixa tenso, te deixa... Enfim, então, você está fazendo Você está representando uma outra pessoa, é uma outra pessoa. Você está representando e você tem que ser outra pessoa. Entendeu? Você não pode ser você. Claro que você empresta de você muita coisa pro personagem. Mas eu acho que depois que acabou ali, cara, depois que acabou o dia, né, enquanto eu estiver no set fazendo 20 cenas, eu estou ali dentro do set fazendo 20 cenas. Eu não saio dele. Agora, se tipo, assim que você, tudo bem, valeu, gente, obrigado, até amanhã, para mim acabou. Entendeu? Uhum. Acabou. Tira, tira. Amanhã a gente volta com ele. Ele está todo aqui já. Ele não vai sair daqui. Eu não preciso ficar 6 horas e não fala comigo. Não fala comigo que eu tô muito irritado. Tu vê aqui, mas tá. Entendeu? Não, não, isso eu não acredito. Agora, Camilo, eu queria comentar contigo o seguinte: Fala. o teu, a tua atuação no Quase Nada foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi, assim, que É mais me mesmo. marcaram. É, Aliás, olha aqui, ó. que, Eu botei aqui, ó.
Que prêmio é esse? Esse aqui é o prêmio Festival de Cinema de Natal de 2000, quase nada. Prêmio de melhor ator coadjuvante. E é isso, você virou aquele cara assim, O cara é é mau, né? tão, pô, mas é tão denso. Assim, a tua presença leva a gente lá pra dentro da tela, sabe? É Pô, que uma coisa legal. incrível. Ah, que bom, que bom. Eu fico feliz de ouvir isso de você. É, quase nada foi um trabalho incrível. Eu adoro o Sérgio, cara. O Sérgio Rezende. Eu já fiz uns 6 filmes com ele. Eu adoro trabalhar com ele. É um ator, um diretor generoso, um diretor inteligente, entendeu? Ele te, ele te deixa à vontade, ele te dá dicas ótimas. Ele é muito bom. E esse filme em particular, porque esse filme ele fez sem apoio nenhum, né, cara? Ele pegou o dinheiro dele e fez o que ele quis fazer, né? Sem interferência de qualquer outro poder assim, de produção, entendeu? E muito legal. E o filme foi bem, cara. Foi muito bem. Então, eu ganhei esse prêmio. Pequeno, eh, né? Um filme, né? Pouca gente trabalhando, né? Pouquíssima gente, Muito, pouquíssima gente. Inclusive, acho que a Denise Weinberg também ganhou um prêmio. Eu acho que sim, o, também Ge- o, tá ótimo. Ge- o Gene- é, não, e ela e o É, o elenco Genésio maravilhoso. são Janete ótimos. também. E a nossa história é muito interessante, muito legal, né, cara? Eu achei muito bacana. Eu adoro Homem da Capa Preta também, né? Do Sérgio. É um Ah, filme pô, que você sabe eu que adoro. eu vi a estreia, eu tava com o Vilker, eu tava do lado do Vilker. Eu vi que estava de capa preta, né, na estreia. Ele foi de capa preta. Mas não foi com a Lourdinha, não, né? Não, A não foi com a Lourdinha. metralhadora, né? É bom, é bom, é bom. Eu fiz com ele, eu fiz Lamarck primeiro, Guerra de Canudos, Zuzu Angel, Quase Nada, fiz Questão de Família. Pô, tem mais alguma coisa que eu não estou lembrando. Enfim. Muito legal. Muito Ah. legal. E como é que você se prepara para fazer um personagem assim que é do Egito, cara? Como é que é essa? Você sabe que, cara, é muito interessante, porque é diferente, né? Apesar de que a gente procura, e também lá na o pessoal da direção artística, eles querem que as coisas sejam natural, né? É natural. Inclusive o texto é mais natural. Mas para mim, por exemplo, é muito legal porque você tem que fazer uma pesquisa. Eu faço pesquisa, eu faço pesquisa, aí eu fiz uma puta pesquisa sobre tudo, né? E é muito interessante. Né? E a gente também lá tem palestras que tem os historiadores lá sobre Egito, né? Que são lá da própria Record, eles são como é que a gente chama? Não é, consultores. Os caras sabem tudo, cara. Os caras sabem tudo. Então as palestras, dão umas palestras assim de uma hora e pouco, com, com imagem, com informações. Então todas as coisas que a gente usa ali são réplicas do que era realmente, entendeu? Uhum. Então é muito interessante. Uma viagem muito legal de fazer, né? Ah, cara, pô, imagina aqueles cenários imensos que você vê, você fica assim, você vê, a gente fica desse tamanhozinho assim dentro daquele cenário. Agora, porra, o triste foi o seguinte, cara, eu comecei a fazer essa novela o ano passado. Em fevereiro do ano passado, eu comecei a estudar novela, a gente fazia workshop. Os workshops lá são bons, entendeu? São quase todos os dias, são 6, 7 horas de workshop todos os dias. E aí quando a gente ia para o Marrocos, porque ia fazer tudo no Marrocos.
Ah, ia filmar no Marrocos? Não, eles filmaram, metade da novela foi filmada lá. Ah, é? Porque e lá é muito mais barato que aqui, né? É muito mais barato você ir para o Marrocos ficar lá do que fazer todos esses cenários aqui. Porque lá em Marrocos, cara, existe 3 estúdios imensos, uma cidade chamada Ouarzazate, né, que fica umas 6 horas de Marrakech. E é uma cidade cenográfica, praticamente. Foi lá que foi feito Lawrence da Arábia. Ah, sim, Então, claro. a partir de Lawrence da Arábia, eles fizeram um estúdio lá. Esse estúdio ficou, entendeu? E a partir disso, vários, inclusive o Games of Thrones, porra, uma porrada Eu não sabia disso. Sim, a cidade deve ter uns 30 mil habitantes. Todos eles vivem para o cinema. Todos são figurantes. Todos eles são artesãos Ah, e tal. de cenário. Os estúdios são imensos. Está tudo pronto. Entendeu? E se você sai para trás dos estúdios, você tem o deserto todo. Então, e lá tem todas essas coisas de Egito. Tudo. Né? Esses estúdios que foram feitos aqui foi mais ou menos uma réplica de lá. E, por exemplo, aquele. Qual é que é a novela antes dessa? Foi José do Egito? Não, Acho que foi. então foi feita toda lá, cara. A nossa parte. Então, a gente, em março do ano passado, metade de março, a gente estava indo para o Egito, já estava tudo pronto para o Marrocos. E aí, pá, pintou a pandemia, pararam tudo. O pessoal que estava lá gravando voltou, entendeu? E aí, bom, parou tudo, acabou o contrato, entendeu? A gente ficou, pô. Uhum. Só que eles falaram, não, gente, o negócio é que quando voltar, a gente quer que vocês continuem. Então, se vocês estiverem disponíveis, na época, tá bom, enfim. Aí, em janeiro desse ano, eles me chamaram para continuar. E aí, a gente, então, mas eu queria fazer no Marrocos, né? Claro. Pô, Marrocos. E a cidade é um espetáculo. Dá uma olhadinha dá uma pesquisada na cidade, nos estúdios que tem lá. É Ouarzazate, o nome Vou da. ver, vou ver. Cara, é Eu andei fantástico. lendo umas coisas sobre o Egito por desfrute e devia assim que tem coisas que, por incrível que pareça, a vida não era tão diferente assim da nossa em vários sentidos, assim, que eles casavam por amor, as Sim, mulheres podiam ser donas de negócios, assim, as mulheres, o marido morria, da mulher assumia o negócio, ficava comandando a parada, tinha é. umas coisas assim que tinha cerveja, né? Tinha, Tinha cerveja, tinha vinho. Tinha muito uma doce, vida muito boa até. pão. Era muita festa. Agora, é, o povo, na novela aparece bem isso, aparece a parte pobre e aparece a parte nossa lá, que é o palácio, né? O palácio era duro, porque o faraó, ele era foda, né, cara? O faraó, se você não se desse olhada atravessada, ele mandava matar. Mata esse É. cara. Era bem. Agora, Era melhor ser povo até. era melhor ser pobre, porque o povo vivia legal, quer dizer, legal. Pobre, né? Mas, pô, tinha lá as coisinhas dele, entendeu? É, uma sociedade bacana, tinha uma coisa de. Bom, eles tinham muito amor também, inclusive aparece muito na novela, muito amor, muita coisa, né? Claro que tem uma coisa romântica, né? Dentro de uma novela você tem que ter. Mas mesmo assim tinha. Dentro dos nobres, os nobres tinham essas coisas de concubina, de 2 esposas, 3 esposas, eles podiam ter, né? Uhum. Mas também a vida dos nobres era maravilhosa, né, cara? Os caras eram podres de Claro. rico, eram podres de rico, cara. Podres de rico. Muitos escravos, muita. Nossa, já não Fazia nada, né? fazia nada, cara. Eles Só articulava. plantava, eles tinham muita agricultura, né, cara? Coisa de grãos, eles eram. Mas bacana. Legal.
Camilo, Fala. maravilha, cara, foi uma grande conversa. Ué, mas já acabou? Pô, 1 hora e meia já quase. Pô, Senão cara. fica. E eu tava Passa preocupado. rápido, E né? eu tava preocupado. Eu já falei pra você, cara, eu não tenho tanta coisa assim pra falar. Pô, eu te conheço, cara. A gente já conversou tantas vezes, mas eu falei, ah, tá. Até parece. É, porque tem tanta coisa pra falar ainda, mas enfim. Bom, mas deixa eu te mostrar aqui. Tem um outro prêmio aqui que eu ganhei no. Esses são os prêmios, né? No. Chama Brazilian Film Festival of Miami Actor Supporting. Best Actor Supporting. Brazilian Film Festival of Miami. Sim, qual filme é esse? Qual foi esse? Em 2002. Aqui. Mas é o Quase Nada também? Não, esse aqui é Negócio Fechado. É um curta do Rodrigo Fonseca. Muito legal. É muito legal o curta. É muito legal. Sou eu e o Reinaldo Gonzaga. Eu lembro desse aí. É. É um mineiro, né? É Isso. uma coisa de cerca, né? É, é uma disputa. Negócio De... fechado. O meu personagem quer comprar umas vaquinhas dele, ele não quer vender. Ele quer, o negócio deles é relar, como eles dizem. Vamos relar. Entendeu? Vamos conversar. E vai ficar naquela, não, te dou tanto, não, tira tanto, não sei o quê. É muito legal. O Reinaldo ganhou o prêmio de melhor ator em Gramado com esse filme. O filmezinho é muito Sim. bonitinho, cara, muito bom. Eu me lembro, eu tava no circuito de festivais nessa época, vi o filme, conheci o Rodrigo, me É, lembro. o filme tá lá no meu YouTube. Dá pra ver lá na íntegra. Mas enfim, e é isso, né? Maravilha, muito obrigado por aceitar o convite, Não, obrigado por você, cara. abrilhantar aqui o canal. Ah, bacana, adorei, adorei. Dá um beijo na Lara tá vendo aí. Saudade de vocês, cara. Vamos montar uma peça aí, cara. Vamos, não, fazer um filme, eu quero fazer um filme. Teatro eu não Ah, consigo fazer, não, porque teatro não tem câmera, não tem vai, montagem, pra não tem... você é. Mas a gente pode fazer do teatro um grande cinema, Sim, sim, sim. entendeu? Sim. Sabendo usar a luz, sabendo É. dar close, sabendo dar plano americano em geral, na luz do teatro, você faz cinema. Eu sei disso, mas sei lá. Mas foi legal, cara, muito bom, adorei também. Saudade de vocês. Quando é que vocês voltam? Cara, a gente não tá pensando muito nisso, não. A gente vai ficar mais 1 ano aqui, pelo menos. Ah, que maravilha. E vamos, estamos ficando. Estamos Eu, ficando. eu tô indo para Lisboa dia 29 de novembro, porque eu tenho ficado assim 6 meses lá e 6 meses aqui. Minha filha mora lá, a gente fica lá, entendeu? Então, eu também, mas eu estou pretendendo agora ano que vem ir definitivamente para lá. Ah, Porque e tua filha tá lá, tua filha, ela fez medicina, não é isso? não, 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 não. A minha filha é do mundo, cara. Ela fez comunicação, né? Fez jornalismo, mas ela trabalha com uma empresa. Ela trabalha no YouTube, na verdade, né? Ela trabalha com aqueles negócios de comerciais do YouTube, vender Aham. aqueles insetos de comerciais, essas coisas assim, com promoções, né? Ela trabalha lá. Ah, que É isso. interessante. Nossa filha também tá lá, só que ela tá indo no Porto. Ah, é? Pô, tá Giovana maravilhoso. também, né? São duas Giovanas, não é isso? É, Então, a nossa Giovana tá no Porto, acabou de chegar. Chegou há 2, 3 semanas. mas ela tá morando lá ou tá passeando? Vai, vai morar, vai estudar lá. Vai começar agora. Pô, você sabe Vai que fazer arqueologia. Pô, que maravilha. Nossa, sensacional. Eu amo arqueologia, né? Bom, Egito. Cara, Então, a gente foi ao Porto, eu e minha filha, em janeiro, e foi incrível. A gente chegou lá, a gente queria ver a livraria Lelo, né? Vamos pro Porto, tem que tem ir pra lá. fila, né? Tem fila todo dia Não, para cara, esse negócio aí. tava fechada, né? Tava fechada. E aí disse assim, não, a gente vai reabrir dia tal, porque a gente vai comemorar os 150 anos da Lelo. Então a gente Beleza. vai. Cara, e a gente foi pra lá. Chegamos lá, cara.
tinha uma coisa, tinha fila, porque por causa da pandemia tinha fila e tal. Eles distribuíam na fila trufa, prosecco, Ah, entendeu? beleza, hein? E aí a gente entrou lá, ganhamos livro de comemorar. A gente ganhou o Mágico de Oz, pequenininho assim, lindo, entendeu? Comemoração dos 150 anos. E minha filha falou que tem uma história que o Harry Potter foi filmado lá, né? Então o pessoal faz fila também para ver a locação do Harry Potter Mas e isso é tal. história, não foi não, eu perguntei. Ah, é? Não. Vai acabar O com a que, fila dos não, caras. o que acontece foi o seguinte, a mulher, a J. Rowling, né, ela sentava na Lelo para escrever, Ah, porque ela morava no Porto. entendi. Então, não, nunca foi filmado. Eu perguntei lá, pô, Ah, Harry Potter? Não, não, não. Ela sentava lá na livraria para escrever. Então ela escrevia algumas coisas lá dentro da livraria, por isso que ela é famosa, mas nunca foi, legal, nada foi feito legal. lá dentro. Então, mas Portugal está nos chamando agora também, na verdade. A gente está aqui nos Estados Unidos, mas já está começando a querer ir atrás da filha, né? Porque. Mas eu também, né, mas eu tô indo para lá indo já há 3 anos, mas agora, ano que vem, eu vou mudar de definitivo. Porque hoje em dia está tão fácil a gente morar aqui, morar lá em Lisboa e trabalhar aqui, entendeu? Porque me chamaram para vir para cá, eu saí de lá às 8 horas da manhã, às 9 horas da noite estava aqui, Sim, entendeu? E assim, é a qualidade de vida, né, cara? A qualidade de vida claro. não tem comparação. Aqui o negócio está difícil, né? É. Está difícil. Então, e a qualidade de vida lá é E eu já sou cidadão europeu. Já tenho residência em Lisboa, Pô, entendeu? Eu sou associado de um chamado GDA, que é Gestão de Atores, lá, que é maravilhoso. Eles te dão seguro-saúde, seguro-dentista, te ajudam em tudo, entendeu? Eu tenho CPF português. sim, o NIF. Eu sou utente. Eu Aham. sou utente. Eu tenho SUS lá, entendeu? Então, eu sou praticamente eu sou cidadão europeu, mas moro em Só, Lisboa. só falta ganhar em euro, né? Porque o Aí, câmbio não tá pô, mole. você sabe que esse GDA, eu me inscrevi lá e botei vários trabalhos que eu fiz, eu recebi 400 euros, cara, de direitos conexos, agora em fevereiro passado. Novela que passa lá tal. 400 euros, cara, de repente. Pô, 400 euros você vive um mês lá tranquilo. Tranquilo, cara. Olha que estamos estudando a possibilidade, hein? Não, eu vou para lá, Estamos estudando. eu quero montar uma peça que eu dirigi em São Paulo, chamado Ponto Morto, quero montar lá. E tem mais uns 2 projetos de peça que eu quero fazer lá também. E lá tem muita gente, tem o Bom Tempo, tem o Alexandre Liuzzi, tem o Henry Pagnoncelli. Esse pessoal tá fazendo televisão lá, Camilo? Esse pessoal todo tá fazendo Não, televisão lá, não, não? tem gente. Não, não, o Bom Tempo está lá. O Bom Tempo vem para cá, faz, a mulher dele vem para cá e faz coisas, não, eles estão morando lá mesmo, assim, por causa dos filhos, Ah, né? entendi. Botaram os filhos em colégio e tal. Cara, você sabe como é que tá, né? O negócio tá difícil, Sim, né? sim. Para quem quer uma coisa mais segura, e com mais qualidade de vida, com mais qualidade de ensino, com mais qualidade sanitária, tudo. Não dá mais, né? Urbanidade mesmo, né? Urbanidade, tudo funciona, as pessoas respeitam. É. Mas então tá, querido, foi um prazer É te isso aí. ver. Pô, a gente. Grande prazer. Começamos a entrar no papo agora, né? Agora é outro papo. O negócio é o seguinte: se você for a Portugal e eu estiver lá, se for no Porto, me fala que eu vou pro Porto. Tá, não, nós vamos a Lisboa também, Então com pronto. certeza. Então tá, Tá? querido, um grande abraço, foi um grande Beleza, a gente se prazer. vê lá então. Nos vemos em Tá, Portugal. tá bom, tchau. Valeu, valeu. Até Abração. outro.